tudo bem com você? É um prazer continuar trazendo informações para a sua vida pessoal ou profissional. Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. A biotecnologia é a utilização de processos biológicos para produzir bens, produtos químicos, alimentos, combustíveis e medicamentos, e serviços. Os serviços que pode oferecer a biotecnologia incluem um tratamento de resíduos ou controle da contaminação. Estou recebendo no programa de hoje a professora do curso de Biomedicina da FASB, Jéssica Pires, que vai falar sobre o que é biotecnologia. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora Jéssica. Obrigada. Professora, para iniciar, esclareça para a gente o que é biotecnologia. Então, a biotecnologia ela é uma ciência bem ampla, né? Uma ciência aplicada e que se utiliza de diversos conhecimentos, de diversas áreas, tá? E é mais ou menos uma junção entre ciência e tecnologia. Ela pode ser definida como uma ciência multidisciplinar que utiliza organismos biológicos, agentes biológicos, que podem ser organismos, células ou moléculas, tá? Para o desenvolvimento de produtos e para a resolução de determinados problemas. Como ela está intimamente ligada à inovação, atualmente a biotecnologia é conhecida como a ciência do futuro. E como surgiu a biotecnologia, professora? Bom, a terminologia biotecnologia, apesar de ser bem recente, ela surgiu em meados da década de 1990, os processos biotecnológicos, eles são datados de 10.000 a.C. Os sumérios e babilônios já utilizavam o processo de fermentação para a fabricação de bebidas alcoólicas naquela época, e mais ou menos em 2000 a.C., os egípcios utilizavam a fermentação para a fabricação de bebidas alcoólicas, mas também para a produção de pães, né? Embora esses povos antigos eles utilizassem o processo de fermentação, eles não sabiam quais agentes eram responsáveis por essa fermentação, né? E isso só foi esclarecido em 1875, quando o biólogo Louis Pasteur descobriu que os micro-organismos responsáveis pela fermentação eram as leveduras. E aí, depois disso, a gente entra na era da biotecnologia moderna e a biotecnologia atual, né? Que é basicamente o estudo da engenharia genética. E quais as aplicações da biotecnologia? Bom, a biotecnologia ela pode ser aplicada em diversas áreas, tá? Dentre elas, a área industrial, e aí a gente tem os alimentos transgênicos, a produção de detergentes mais eficazes, na indústria farmacêutica, o desenvolvimento de medicamentos, na área ambiental, a biorremediação, né, que é o tratamento de águas poluídas, ela pode ser também utilizada na agropecuária, na saúde, para o desenvolvimento de tecnologias diagnósticas, desenvolvimento de vacinas, produção de hormônios e terapias inovadoras, produção de biodiesel, melhoramento genético, prospecção de moléculas bioativas para o desenvolvimento de novos medicamentos, e aí por aí vai. São várias atuações em vários setores que a biotecnologia pode atuar. E qual a importância da biotecnologia para a formação do biomédico? Bom, a amplitude, né, da biotecnologia, ela engloba as habilitações biomédicas, tá? A profissão biomédica, ela vem da pesquisa. E aí, com o passar dos anos, com o decorrer dos anos, abriu-se um leque de habilitações que o profissional biomédico pode atuar. São mais de 30 áreas, incluindo a pesquisa e a inovação tecnológica. Então, o biomédico, ele sai da graduação com esse estudo da biotecnologia e, através dele, ele pode saber, pode mensurar a importância que a pesquisa tem, né? E aplicar essa pesquisa, o desenvolvimento dessa pesquisa nos setores laboratoriais, nos setores universitários, setores privados, e aí desenvolver tanto produtos quanto processos biotecnológicos. Professora, quais são os desafios de se trabalhar com a biotecnologia? Bom, atualmente existe um desafio bem maior do que trabalhar com a biotecnologia, que é trabalhar com ciência. E aí eu vou falar da nossa realidade, que é a realidade do Brasil, né? É um desafio por si só trabalhar com ciência. A gente sofre pela falta de investimento, tanto em infraestrutura quanto em materiais,
né, em equipamentos para o desenvolvimento dessa tecnologia, né, para o desenvolvimento dessas pesquisas. A gente sofre pela falta de incentivo governamental no subsídio dessas pesquisas. Recentemente houve a divulgação da notícia através das mídias de que vão haver cortes no investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, né, no corte das bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado e pós-doutorado até o ano de 2019. Então, eu acredito que o maior desafio é esse, é a falta de investimento, é a falta de incentivo para que nós, pesquisadores, consigamos desenvolver as nossas pesquisas. Professora, atualmente, o que se pode falar da inserção da mulher nesse setor? Bom, segundo os dados do Censo do Ensino Superior de 2016, 57% dos alunos matriculados no ensino superior são mulheres, né? É um dado bem promissor. Segundo a CAPES, também 54% dos ingressantes na pós-graduação estrito sensu, e aí a gente fala dos programas de mestrado e doutorado, 54% corresponde à presença de mulheres, tá? Só que quando a gente sai desse ambiente universitário e migra para o mercado de trabalho, nós acabamos nos tornando a minoria, tá? E aí são menos mulheres ocupando grandes cargos, como cargos de gestão universitária, gestão em grandes empresas. E aí eu acredito que seja por conta de algumas pressões culturais e sociais já enraizadas na nossa sociedade, né? Quando a gente fala de maternidade, machismo, falta de incentivo a que a gente permaneça nesses grandes setores. E aí é um desafio muito grande que eu acredito que poderia ser resolucionado através de uma educação básica, né? Através do incentivo de um empoderamento feminino desde a educação infantil. Então, eu acredito que isso poderia resolucionar parte desses problemas. Professor, o que significa para um país, hoje, não realizar pesquisas em biotecnologia? Eu acredito que para um país hoje não investir, não trabalhar tanto com biotecnologia quanto ciência e inovação é se retroceder, né? É ficar à mercê do subdesenvolvimento. Porque hoje, quando a gente fala de ciência e inovação, a gente fala praticamente da chave para o sucesso econômico. Então, se um país não investe em pesquisa, em educação, em ciência e tecnologia, ele vai realmente se voltar ao subdesenvolvimento. E que tipo de preocupação ética e social existe em relação à biotecnologia? Bom, a nossa sociedade ela ainda é acostumada com o conhecido, né? O novo, ele sempre traz um medo muito grande. E quando a população ela tem acesso a esse conhecimento biotecnológico, normalmente é através das mídias, tá? E a mídia, ela traz ou um grande acontecimento ou alguma consequência muito grave de produtos ou processos biotecnológicos. E aí a gente entra com o melhoramento genético, entra com o aspecto da clonagem, a ingestão de alimentos transgênicos, e tudo isso faz com que a população tenha um receio muito grande e se criem vertentes de aceitação ou negação dessas tecnologias. Eu acredito que o que deve permanecer é um conhecimento da sociedade acerca dessas tecnologias, tá? Para que os profissionais que trabalhem nela e tudo que seja envolvido com relação à biotecnologia seja realmente feito de maneira adequada, seguindo toda uma bioética, mas que não é também um caminho negar ou renegar a produção dessas tecnologias, né? Acho que deve haver realmente um incentivo para que a sociedade aceite esse tipo de biotecnologia, de tecnologia que está aí para ser utilizada, né? E beneficiar a sociedade. Professora Jéssica, quais as perspectivas para o desenvolvimento de novas aplicações da biotecnologia no futuro? Bom, eu acredito que as aplicações biotecnológicas no futuro envolvem 3 principais aspectos. Um deles é o prolongamento da vida humana,
O outro é a obtenção de alimentos advindos de laboratório, né? Sem a utilização necessária de animais para a produção, por exemplo, de carnes, ovos ou leites. E a aplicação da biotecnologia no setor farmacêutico, no setor da saúde, com a obtenção de produtos, de medicamentos que sejam específicos para doenças, por exemplo, que assolaram o século XXI, como mal de Alzheimer, Parkinson, depressão, câncer e outras doenças que estão aí infelizmente assolando a sociedade. Professora Jéssica, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. No nosso programa. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa de hoje, conversamos com a professora do curso de Biomedicina, Jéssica Pires, que falou sobre biotecnologia. Então é isso. Ficamos por aqui e esperamos você no próximo programa. Beijos, tchau!